Vamos ouvir a voz de Deus, vamos abrir a palavra, vamos falar sobre Samuel, 1 Samuel, a esperança nasce na oração de uma mãe. 1 Samuel capítulo 1, versículos de 9 a 11. Vamos ler esta perícope, esta porção da palavra. Assim diz: após terem comido e bebido em Siló. Siló era um lugar de adoração, um centro de adoração, lugar central de adoração, antes do período do templo de Jerusalém. Estando Eli, sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Era um voto de Nazireu. Vamos orar a Deus, vamos pedir a iluminação de Deus em nossos olhos. Pai amado, Deus eterno e bendito, o pregador sai a semear a semente da palavra nos campos, são os corações. Então, diante da igreja de Jesus, sabemos que todos somos boa terra, a semente há de germinar, mas às vezes essa terra boa ainda traz algumas características do solo rochoso ou do solo espinhoso. Às vezes estamos fascinados com coisas mundanas ou escandalizados por coisas que ocorreram no meio religioso, ou ainda iludidos como meninos de um lado para o outro e agitados como a semente que cai à beira do caminho. E por essas razões, a palavra não frutifica o quanto deveria. Queremos então pedir a ação do Espírito de Deus, que trabalhe agora em nossos corações, iluminando-nos os olhos, para que esta semente frutifique abundantemente, tal como foi o choro de Ana. Assim oramos em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, amada bispa, em nome de Jesus. Amada família em Cristo Jesus, povo amado, povo de Deus, povo santo e irrepreensível, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo de Deus. Estamos vivendo uma série maravilhosa na igreja, que precisa ser registrada nessa introdução. É uma série que há de gerar uma grande transformação, crescimento, fortalecimento, exercício na fé, fundamentação, suporte bíblico ao longo da jornada que estivermos caminhando, para todos que nos ouvirem, para o nosso ministério e para o legado que estamos construindo no nosso canal da igreja, @Cristo Vive Missão. Trabalho que será depois inclusive separado em playlists, cada profeta, cada livro histórico, ao entrar no canal terá lá, vai digitar e vai aparecer, e assim será, eu creio, uma fonte de estudos, uma fonte de água boa, cristalina, saudável, para dessedentar, para nutrir a vida do povo de Deus. Então começamos com Abacuque, profeta que está lá para 605 antes de Cristo, próximo à destruição de Jerusalém, por Babilônia e o templo. Ou seja, já começamos no final da história. E agora, retornando ao princípio,
ao que pode ser considerado o princípio, pois é o final do período de juízes e o início do período monárquico em Israel. E assim vamos compreender o porquê de chegar lá no final. A Bíblia diz assim: observe o final e não os começos. Observe o final e não os começos. Então, por que lá no final a coisa estava degringolada, o povo afastado dos caminhos de Deus, a injustiça, a violência, os valores eram deturpados, tanto que Abacuque olhou e disse: Deus, o mundo está de pernas para o ar, por que tudo isso está desse jeito? E observando aquele final, por que chegou aquele ponto? Então vamos estudar a história, vamos voltar no começo. Então, desde que o povo foi resgatado e liberto pela mão poderosa de Deus da escravidão do Egito, os 400 anos, pelo menos, de escravidão, houve uma aliança que Deus fez com o seu povo ao pé do Monte Sinai. Às vezes, quando começamos a ler a Bíblia e chegamos no livro de Levítico, paramos, a pessoa trava. Era tanta lei, tanta descrição, sacerdote, a oferta, assim, parece uma coisa pouco interessante, mas quando olhamos, eles estão ao pé do Sinai, nada mais, nada menos que recebendo todas as leis de Deus para a sua vida. Então Deus deu uma aliança, Deus deu normas, um pacto com o povo ao pé daquele monte, para que eles o cumprissem quando chegasse a sua caminhada, especialmente a terra prometida, vivendo a aliança, o pacto do Senhor. Então Israel deveria de ser fiel a Deus e obedecer aos mandamentos da aliança. Já um ponto que nós observamos por experiência de pastorado, amados, no momento da aflição e no momento do deserto, a pessoa fica quente com Deus. Ela ora, ela vem à igreja, ela não falta um culto, ela está na casa do Senhor, ela pede gabinete de 40 minutos, todos os cultos. O pastor sai da igreja 3 horas da manhã e chora, e a gente está lá. E quando a vitória vem da terra prometida, a pessoa se esquece da igreja, se esquece da obra, se esquece dos caminhos do Senhor. E aí domingo de manhã, que ela deveria de estar na casa do Pai, está onde? Na praia de Copacabana, tostando e pegando um solzinho, ficando vermelho. Tem uns que acordam na praia de Copacabana e vêm para a igreja, louvar e servir ao Senhor. Tem outros que acordam perto da igreja, o que foi, e vão para a praia de Copacabana, fica lá tostando. É o contrário. Então, mas é assim que nós vemos a história da igreja, de irmãos, e podemos ter um livro aqui escrito sobre isso. A história da igreja, havia um senhor que todos os cultos fazia gabinete, 40 minutos conosco, 40 minutos. Quando a vitória chegou e a bênção aconteceu, e o irmão, recebeu uma herança que estava para receber, cadê o irmão? Sumiu, tomou Doril. Uma vez eu andando exatamente ali na Barata Ribeiro, aí eu vi o irmãozinho de longe, eu falei, não vou nem falar. Vou fingir que não vi, vou só, aquela técnica de Krav Maga, mas se alguém tiver com uma faca para te esfaquear, não olha para a mão dela. Se você olhar para a mão, ela vai fazer igual com Kung Fu. Uma das mãos mente, a outra fala a verdade. Ele vai mentir que vai bater nessa e pá, dá com a outra. Então não olha para a mão, faz aquele olhar 360. Vai assim, mas você está olhando ali, o fulano está ali andando. Aí o irmãozinho assim, aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor, Deus seja louvado. Então, essa é a história do povo de Israel. O povo, quando deveria de ser fiel a Deus e guardar a aliança, o povo falhou. Então, o período de juízes, que é antes
aqui dessa período monárquico, estão uma guisa de introdução para entrarmos nesta perícope. O período de Juízes, Israel mostrou a sua falha nessa tarefa. Amados, todas as vezes que nós buscamos servir a Deus na força da nossa carne, nós falhamos. Todas as vezes que buscamos fazer a obra de Deus no poder da carne, nós falhamos. Todos nós precisamos do poder do Espírito de Deus para cumprir a sua vontade. Então a lei serviu de aio exatamente para nos mostrar que é pelo Espírito. Diga glória a Deus por isso. Então este povo, naquele contexto, sentiu uma necessidade de uma liderança, de um rei, uma liderança centralizada, de um homem que fosse fiel, de um homem que fosse digno, sábio, de uma liderança. E isto aqui é muito emblemático, pois reflete os momentos mais significativos da história humana. Amados, todos nós, em momentos de crise e de luto, fazemos votos a Deus, buscamos a liderança espiritual, buscamos os conselhos dos homens de Deus e mulheres de Deus, sábios em Cristo que nos pode ajudar. E a pessoa faz o seu voto, às vezes, num leito de enfermidade: Deus, se o Senhor me tirar daqui, eu vou honrar a tua casa. Se o Senhor me tirar dessa situação, eu vou evangelizar e falar de Jesus. E Deus honra, Deus tira, Deus faz o milagre. A pessoa vai lá 1, 2 semanas, honra Deus, na terceira semana já relaxa um pouquinho, na quarta, na quinta semana ela já nem lembra do voto que fez ao Senhor. Já nem lembra que no período desértico da vida, ela sentiu a necessidade pela liderança, ela sentiu a necessidade pelos bons conselhos, ela sentiu a necessidade pela palavra de Deus, pelo governo de Deus. Então, em Juízes e Ruth, no Israel anterior à monarquia, os governantes eram tribais. O país era governado por líderes tribais. Mas a questão é que era um verdadeiro caos. Havia muitas dificuldades, muitos desentendimentos. E para o leitor dos livros de Juízes e Reis, Juízes e Ruth, antes do período monárquico, a pergunta que vem ao coração, quando ele lê, ele diz: e agora? Qual é a esperança dessa nação? Nós já vimos que, em outras palavras, uma espada, duas espadas não podem ocupar a mesma bainha. Várias cabeças não podem ser o mesmo pé da liderança, porque vai virar uma confusão. E agora, qual é a esperança desse povo? O que vai acontecer? O que Deus vai fazer para mudar a história desta nação que está em dificuldade? Então, em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 a 8, nós ficamos com essa pergunta. Acabamos de ler os livros do período de Juízes, saímos do livro de Ruth, entramos em Samuel. A pergunta fica: o que Deus vai fazer para a esperança desse povo? E aí vem 1 Samuel 1:1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele 2 mulheres. Vamos destrinchar isso daí. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este, porém, subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e suas filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava. Ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival,
a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste, mulher? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então, amados, quando nós lemos os textos anteriores a este aqui, cujo caos está estabelecido, não há ordem, há um afastamento absoluto dos caminhos do Senhor. O povo está sentindo sem direção e precisa de uma esperança de Deus. O que é que nós esperaríamos como leitores da palavra ao ler 1 Samuel? Como esperança para a nação. Quem é que virá ao socorro? Talvez deveríamos de ler aqui a presença de um Hércules, a presença de um guerreiro, a presença de um líder muito grande, um homem muito influente, ou talvez Deus enviasse lá um anjo do Senhor, desembainhasse a sua espada e com poder fizesse algum sinal, fizesse o povo retornar ao seu caminho, uma ação divina, uma ação celestial, uma grande manifestação de Deus. Talvez isso esperássemos. E assim somos nós, momentos complicados na vida, oramos a Deus, pedimos ao Senhor, esperamos algo tremendo, algo sobrenatural, esperamos um mover de um anjo tremendo de Deus, e Deus começa uma história que parece despropositada. Vem falar de um Eucana com 2 mulheres, uma delas ainda por cima é estéril. O que essa gente pode fazer pelo povo de Deus? O que essa gente complicada vai para a igreja brigando ainda por cima? Você imagina, depois eu vou falar sobre isso, amado. O circo pega fogo, amado. O povo vai para a igreja, soco, tira. O que essa história está fazendo aqui no meio do caminho? Surgindo Eucana, mulher estéril. Então parece algo fora de propósito. Mas, amados, aqui está nada mais, nada menos do que a ação extraordinária de Deus. Diga glória a Deus por isso. A ação extraordinária de Deus que vai agir por meio de uma mulher estéril. Aqui Deus está mostrando que as coisas não dependem da lógica humana. As coisas não dependem do poder humano. As coisas não funcionam de acordo com o nosso tempo, o nosso relógio, a nossa maneira. Deus não está limitado à caixinha do nosso pensamento. Deus não está limitado às ciências humanas. Deus não está limitado ao que o homem acha ou pode dizer a Deus. Ele é o Deus soberano. Diga glória a Deus por isso. Ele é o Deus que age de maneira sobrenatural. Ele é o Deus cujo poder, o poder de toda graça, vê a aflição do seu povo, assim como viu a aflição daquela mulher. E Deus tinha um propósito grandioso na história do seu povo, através daquela mulher simples, desprezada. E é assim que Deus faz na vida do seu povo, amado. Ele pega o pequeno e envergonha o grande. Ele pega o fraco e envergonha o forte. Ele pega as coisas marginalizadas, desprezadas, jogadas de lado e diz: é aqui que eu vou fazer o milagre. Da onde? Da onde é que veio o Salvador? De Nazaré? De Nazaré não sai profeta. Aquela vilazinha pequena de que não mais do que 5 centenas de pessoas, 500 pessoas, dali não vai sair nada. Mas aquela cidade viu grande luz, porque vinha o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Para a glória do seu nome. Então, amada igreja, você pode estar diante de situações que parecem despropositadas.
Parece ações que, se você faz a leitura da tua vida, tal como lemos os textos anteriores a Samuel, e aí entra um Eucana com duas mulheres e outro estéreo que briga quando vai para a igreja. O que está acontecendo? Então eu quero estimular você, em primeiro lugar, a confiar em Deus. Ele sabe o que faz. Deus está no controle da tua vida, amado. E olha, Ele pode fazer mais do que você está pedindo para Ele. Ele pode fazer infinitamente mais sobre a igreja dEle. Então, grandes homens e homens de Deus admitiram na história que são, na verdade, resultado das orações e de investimento das suas mães. Se você pensar comigo aqui na história de alguns homens, por exemplo, Abraham Lincoln, um dos presidentes dos Estados Unidos, ele disse assim: tudo que eu devo, tudo que eu sou, eu devo à minha mãe. Um filho que tem uma mãe que ora por ele nunca é pobre, disse esse homem. Ele ainda disse: as mãos que embalam o berço, o que fazem? Governam o mundo. Você imagina um grande homem, um grande estadista. Lembramos a figura de um presidente, vem à mente este homem. Thomas Edison, um dos grandes cientistas, disse, depois que ele foi rejeitado num processo acadêmico, escolar, a escola expulsou, disse: não, eu não vou ficar com esse garoto não. A mãe dele disse: meu filho, a escola não ficou com você, porque você é muito inteligente para essa escola. Eu vou cuidar de você. E Thomas Edison foi um dos grandes cientistas que iluminou o mundo. Amados, essa é a história de muitos homens de Deus, cujas mães oraram pela vida deles. Oraram, deram a vida em oração pela vida deles. Pastor Hernandes é um exemplo. Sua mãe tinha uma opção. No nascimento, o médico disse: olha, ou você vive ou teu filho vive. Ele disse: eu posso morrer, mas o meu filho vai nascer. A mão de Deus foi graciosa, e ele nasceu e a mãe permaneceu viva. Para a glória de Deus. Hoje nós temos um dos grandes teólogos do Brasil, é o pastor Hernandes. Olha, esse é o testemunho do pastor Anderson também. Porque a minha mãe, desde pequeno, nos ensinava e nos instruía o caminho do Senhor. Todas as dificuldades que tínhamos dentro de casa, na época, o meu pai, viciado em jogo, perdia dinheiro, perdia carro, perdia geladeira, perdia as coisas dentro de casa. Eu tinha uma outra pessoa na família, pela parte da família do meu pai, que era uma verdadeira penina, espizinhava a família, espizinhava pelo fato de sermos evangélicos, depositando a fé e a esperança na idolatria romana. E com tudo isso, a bispa vinha para a casa do Senhor. Às vezes a gente sem sapato, puxando as cuecas, e ia para a igreja, ia todo mundo. E graças a Deus, hoje estamos no caminho do Senhor, servos de Deus, fazendo a obra dEle. Glória a Deus. Então, nos versículos 9 a 11, diz novamente: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, ele deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, sobre sua cabeça não passará navalha. Então, eu quero refletir com os amados que Ana, nesse contexto difícil, lembra que estamos ainda num contexto dos juízes, um contexto de caos, e vamos ver esses caos aqui, estudando, aprendendo. Esta mulher, debaixo de problemas de toda a natureza, ela orou ao Senhor. O momento era espiritualmente de frieza. A nação era secularizada. Os indicadores contra a vida de Ana eram totais.
As taxas estavam todas desniveladas. E esta mulher, ainda que amargurada de espírito, orou a Deus. Veja o que diz em Juízes 2, um pouquinho atrás, você entender o contexto em que Ana estava orando a Deus, entender o contexto em que Ana estava buscando o Senhor. Em Juízes 2, versículo 10 e 11, diz assim a palavra: foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou. O que é que diz a palavra? Esta geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns. Amado, aquela geração não conhecia mais a Deus. A geração que nasceu na terra da promessa não conhecia a Deus. É a mesma coisa que alguém disser: bispo, no momento que eu estava cheio de aflições na minha vida, eu orei a Deus, Deus me respondeu, compramos a casa, fomos lá, mudamos, o milagre aconteceu a bênção, a porta de emprego se abriu, a cura chegou, o milagre veio, e a partir dali, minha família se desviou dos caminhos do Senhor. Meus filhos, meus netos, bisnetos, todo mundo que nasceu dali, ninguém mais sabia quem era o Senhor Deus. Era a história de Israel. Deus cumpriu a promessa, introduziu o povo na terra, e quando o povo, na geração da terra prometida, deveria ser fiel, manter a aliança sinaítica, apreendida de Deus aos pés do monte Sinai, portanto, servir a Deus nas primeiras palavras escritas no tablet de Moisés. Sabe qual foi o tablet de Moisés? Foram as tábuas da lei. E Moisés pegou aquele tablet e disse: olha, amarás a teu Deus sobre todas as coisas. E o povo se havia esquecido do Senhor e das obras de Deus. Este era o contexto. Depois em Juízes 21, 25, estou determinando aqui um Sitzenleben, ou seja, um lugar de assento do texto. O texto que estamos estudando de 1 Samuel tem um contexto, estamos vendo esse contexto, abrindo o leque. Juízes 21, 25 diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel. Aí diz o quê? Cada um fazia o que achava mais certo. Ora, então o povo servia a Deus da maneira que lhe agradava. Amado, Deus tem uma maneira de ser adorado. Nós não podemos servir a Deus de qualquer maneira. Eu tenho uma vida, você sabe lá, qualquer, um mundano qualquer, e depois ofereço o meu culto a Deus e acho que esse culto é agradável a Deus. Vivo uma vida, sabe, desregrada, luxúrias, e depois vou lá, jogo uma oferta ao Senhor, uns R$10 na casa do Senhor de oferta, enquanto tive lá não sei quantos que adquiri, não sei, você sabe, amado, você acha que Deus se submete a isso? Você acha que isso é agradável, é aprazível a Deus? Então a vida precisa ter uma integridade, uma coerência. Não é cada um serve a Deus da maneira como acha melhor, porque a verdade é fragmentada. O mundo é fragmentado, não existe uma linha de pensamento, não existe uma verdade considerada absoluta. Você veja que eles se pautam num paradoxo, porque eles dizem: não existe verdade absoluta. E isso para eles já é uma verdade absoluta. É o paradoxo. Amado, eu creio numa verdade, e essa verdade vem pela revelação e iluminação dos olhos dado por Deus. Conhecer Jesus e receber a iluminação não vem sequer pelo estudo acadêmico, mas quando Deus, pelo Espírito Santo, toca no coração da ovelha. E esta pessoa diz: eu creio em Jesus, eu quero Jesus. E então a igreja, o templo, o ministério, os dons de ensino contribuem para o aperfeiçoamento dos santos.
Veja em 1 Samuel 2,12, vimos antes, agora depois do texto, diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de quê? Belial, e não se importavam com o Senhor. Amado, esta expressão filho de Belial é muito forte. A NVI, peço data velha, perdão pela palavra, mas a NVI usa a palavra vadia. Uma mulher vadia é uma mulher filha de Belial. Ou o homem é um homem da vida, um homem qualquer, é um homem promíscuo, ele não se importa com os caminhos do Senhor. Diz que os filhos de Eli eram filhos de Belial. Você veja, amado, o quadro era tão terrível espiritualmente na época, no tempo de Ana, em que ela orou a Deus. As pessoas eram tão frias espiritualmente, que aqueles que eram sacerdotes, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eram sacerdotes. Depois, se você ler lá em Levítico 10, diz que eles ofereceram fogo estranho ao Senhor. Muita gente está por aí oferecendo fogo estranho perante Deus. Não, é importante a gente pregar a palavra, e o negócio está qualquer coisa, qualquer palavra está bom, e a pessoa vai lá e faz a obra de qualquer maneira, prega qualquer palavra, fala qualquer coisa, mistura, não tem ideia nenhuma de pactos, de aliança, de doutrina, de ensino bíblico, e as pessoas estão caminhando para um secretismo, para um fogo estranho, cada um fazendo para Deus aquilo que acha que tem que ser feito. Nós vimos sexta-feira que Deus disse a Samuel: Samuel, eles não rejeitaram a ti, eles rejeitaram a mim. Quando eles pediram um rei, eles rejeitaram a mim. Eles rejeitaram a minha vontade, porque havia uma teocracia. O povo era governado por uma teocracia. Era Deus dando uma aliança por Moisés no Sinai, e o povo seguia aquilo ali. Só que o povo, aí tinha a época dos juízes, e o povo falhou em seguir o julgamento, em seguir a aliança. Aí o povo disse: não, olha, as nações do mundo têm um rei, eu também quero um rei. Eu quero me moldar ao presente século. Eu quero me conformar com o presente século. E Deus disse: olha, eles têm todos os motivos errados, mas apesar dos motivos errados, eles querem um rei, dá um rei para eles. Amado, Deus, na sua ação misericordiosa, Ele trabalhou na vida desse povo, e através inclusive dessa monarquia, Deus mostrou o único rei suficiente que pode satisfazer todas as obrigações, todas as faltas dos homens, e pode ser o rei dos reis, o Senhor dos senhores está lá na frente. É a raiz de Davi, é aquele que o livro abrirá, é ele quem governará com justiça, juízo, e haverá sobre o seu trono paz sem fim, diz o Senhor. Diga glória a Deus por isso. Aleluia, glória a Deus. Então, numa época de apostasia, de religiosidade, de decadência, em que a nação inteira se rendia ao pecado, esta mãe, esta mulher, prevaleceu em oração na presença de Deus. Então Deus demonstrou que a Ele pertence o poder, a Ele pertence a glória, Ele é o Redentor da história da humanidade, Ele é que tem o controle de todas as coisas. Ele levantou uma mulher estéril, com problemas de família, para dizer: daqui vai nascer a solução, daqui virá a palavra para o meu povo, daqui virá a direção para esse povo que está sem direção na vida. Eu recebo esta palavra. No momento mais crítico da história de Israel, com sincretismos e o abandono dos caminhos do Senhor, ouça o que eu vou lhe dizer: Deus criou problemas na vida de Ana, para que através dos problemas viesse a solução. A palavra diz que Deus o que fez? Cerrou a madre de Ana. Mas através do problema de um ventre cerrado, Deus diz: Senhor, por que aquele jovem, aquela criança nasceu cega? Quem pecou, ele ou os pais? Ninguém.
assim foi para que se manifestasse a minha glória. Por que Deus permitiu que Ana fosse de ventre cerrado? Para que ele manifestasse a glória dele e dissesse: eu estou além das suas limitações. Às vezes nós achamos que Deus está limitado ao tempo e ao espaço. Amado, Deus é eterno. Antes que houvesse tempo de relógio, houvesse movimento, o tempo só é feito por causa do movimento. Antes que houvesse tempo, houvesse movimento, Deus já era. Ele era, Ele será e Ele é sempre. Ele é o Deus eterno. Diga glória a Deus por isso. Glória a Deus. Então, foi nesta época de frieza, de decadência, de caminhos maus, em que o povo fez, os filhos fizeram o que era mal perante o Senhor. Os filhos de Samuel, inclusive, eram avarentos. Samuel, filho de Ana, já falando um pouquinho depois, eram avarentos. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eram filhos de Belial. A nação que nasceu na terra da promessa não conhecia o Senhor. E num contexto totalmente invertido, de um quadro totalmente tenebroso, Ana orou a Deus, buscou ao Senhor, numa época de práticas culturais contrárias a Deus. Veja no versículo 1 e 2 de 1 Samuel 1. Veja o versículo 2 logo, direto. Diz assim: tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não as tinha. Então a pessoa diz, aqui nós estamos diante de uma bigamia. Um homem com duas mulheres. E a pessoa pode perguntar assim: bispo, será que Deus não favorece em determinadas situações a bigamia? Será que Deus não favorece em determinadas situações a poligamia? Amado, em primeiro lugar, vamos responder o texto falando da palavra de Deus para destrinchar isso aqui e pregar a nação do século 21. Deus não fez Adão e Evas. Ele criou quem? Adão e Eva. Há homens que pensam que era Adão, Eva 1 e Eva 2. Cansou da Eva 1, vai para a Eva 2. A Eva 2 já não satisfaz, vai para a Eva 3. Não, Deus fez Adão e Eva. E há mulheres que pensam no dramaturgia da dona Eva e seus dois maridos. Amado, não existe a dona Eva e seus dois maridos. Deus fez Adão e Eva. Outra coisa, Deus não fez Adão e Ivo. Nem Eva e sei lá o que. Ele fez Adão e Eva. Primeiro lugar. Segundo lugar, Deus tolerou esta situação, mas nunca foi plano de Deus. Deus nunca instituiu a bigamia, a poligamia. Você precisa lembrar que a revelação de Deus, ela é progressiva. Por que Deus então não começou logo com a graça de Deus? Por que Deus permitiu a lei? Por que já não começou com a graça de Deus? Já que a lei nunca justificou ninguém. Por que Deus começou por algo que ele já sabia que não iria vingar? Por que ele já não veio na graça? Já não começou com o pacto da graça? Por causa de nós, amado. Nós é que precisamos dessa revelação progressiva. Pouco a pouco vamos aprendendo de Deus. Jesus falou: olha, eu tenho outras coisas para falar que agora vocês não vão suportar. Então Deus tolerou, devido à ignorância, o caos, o afastamento do povo de seu caminho. Deus tolerou. Mas o texto bíblico, em terceiro lugar, faz uma crítica velada a esse comportamento. Você veja primeiro que a palavra deixa claro que o relacionamento deles não é bom. Não é bom. É crise, é briga para todo lado. Você imagina a gente indo para a igreja brigando. Aí uma das mulheres chega com o olho roxo, a outra sem o cabelo na igreja. O que foi? Não, ela bateu com o olho na porta. E aquela ali, e
eu não sei, passou num lugar ali, o cabeleireiro cortou, arrancou, nem volto mais naquele cabeleireiro. Ah, entendi. Exato, palavras duras, a pessoa machuca com as palavras, a pessoa xinga, a pessoa fala, você sabe, aí depois dá uma de arrependido, toda hora dá uma de arrependido, briga, fala, xinga, o Hitler da história, aí depois volta, eu mudei, desculpa. Filho, se você não mudou em 70 anos de vida, só um milagre de Deus na sua vida. Então, o texto faz uma crítica velada, ele diz que o relacionamento não é bom. Ele diz que Eucana ama quem? Ama Ana. E Eucana não imaginava que quanto mais ele amava a Ana, mais Ana era irritada por Penina. Que Penina olhava, gente, esse cara ama essa mulher. Eu já dei filho para eles, ele continua amando a Ana mesmo, não dando filho. Agora que eu vou pegar no pé dela. Você imagina isso, amado? A Bíblia chama a Penina de sua rival. A sua rival, você imagina viver numa casa em que você tem uma rival dentro de casa? Isso é uma família que tem a bênção de Deus? Claro que não. Então, no caminho para o templo, dizemos nós cariocas, o circo pega fogo. No caminho do templo, o circo pega fogo. Então a vida e a casa de Eucana era um verdadeiro caldeirão fervendo, amado. Amado, viver com os nervos à flor da pele, viver sendo espizinhado, humilhado, irritadiço diariamente. Então a Bíblia está dizendo de forma tácita com esses relatos, está vendo? Isso não funciona. Esse não é o caminho. Essa não é a minha bênção, isso não é o meu projeto de família. Então Deus tolerou por um tempo devido a esta ignorância do seu povo, mas a revelação progrediu. E nós vemos agora, já no Novo Testamento, Paulo fazendo a comparação da igreja e Cristo, o casamento de homem e mulher, com o relacionamento da igreja com Cristo Jesus, o seu noivo. Amado, não há nada mais santo, sagrado do que Cristo e a sua igreja. Hebreus diz, bendito é o leito sem mácula. Se você colocou o teu pé no adultério, se você colocou o teu pé na mentira, se você colocou o teu pé, isso é laço do diabo, tira o teu pé daí, amado. As mulheres eram oprimidas, desvalorizadas, o casamento estava declínio, fragmentado, havia guerra na família. Então Ana era apenas uma das mulheres de Eucana, e ainda por cima era estéril, sofrendo humilhações da sua rival. Versículo 6 e 7, a sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre, e assim o fazia ele, ano após ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que Ana chorava e não comia. Então uma mulher oprimida enquanto esposa, pois vivia dividindo seu marido, oprimida enquanto mulher, estéril, naquela sociedade, ser estéril era a mesma coisa que significar ser amaldiçoada por Deus. Eles não conseguiam entender a soberania de Deus e ver que mesmo diante do mal na história, Deus está no controle, tudo vai cooperar para o bem, e lá da frente Deus vai manifestar a glória e encher a terra, assim como as águas cobrem o mar. Eles já partiam do princípio, é uma amaldiçoada. Ela era oprimida quanto à sua fé. Você imagina Penina e Ana indo para a igreja, indo para o templo em Siló, e Penina dizendo, não, o que adianta você orar? Você é uma estéril, você não é nada. Eu dou filhos para Eucana. Sabe, você esteja na tua casa como o único crente em Jesus Cristo, amado, perseguido, humilhado, difamado, maltratado, alguém tenha sido desquitado. Então, a despeito de toda a opressão cultural, assim como Ana se dedica ao Senhor, diga glória a Deus por isso. No versículo 5 mostra que ela era estéril.
Mas ela era ainda assim amada pelo seu marido. O Senhor lhe havia deixado estéril. Um objeto de ira, um objeto de desprezo, assim o povo pensava. Mesmo com todo o desprezo, Ana era uma mulher de oração. Então, se hoje o mundo está lhe dizendo, desista, para que você vai à casa do Senhor? Se o mundo está lhe dizendo, abra mão dos seus sonhos, para que vale a pena acreditar nesse Deus? Eu quero lhe dizer, amado, Deus está sussurrando nos teus ouvidos, tente mais uma vez. O impossível dos homens é possível para Deus. O mundo está espizinhando a tua fé. Enquanto você vem para a casa do Senhor, as peninas irritam você. Enquanto você está adorando o Senhor, a penina tenta tirar você do sério. Enquanto você deseja ser fiel a Deus, fiel à casa do Senhor, as peninas dizem que você é um bobo, que você está perdendo, que você deveria de fazer outra coisa qualquer. Meu amado, Deus está dizendo, minha amada, Deus está dizendo, os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Eu creio. Então no versículo 12 diz assim, demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar os movimentos dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli teve por embriagada. Veja, a mulher estava lá orando, mas só os lábios mexiam. Tamanha era a amargura. E Eli olhou, pensou assim, poxa, isso aí não é costume de judeu. Judeu não ora assim. Será que essa mulher está embriagada? O judeu gosta de um vinho. Essa aí deve ter bebido todas. E aí Eli lhe disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Olha, meu amado, olha que situação. Eli não se conteve apenas em julgar a serva de Deus no pensamento, mas Eli abriu os lábios e disse, você é uma embriagada, você está quedada ao vinho, aparta de ti esse vinho. Amados, se isto acontece na igreja Cristo Vive Missão, a pessoa rasga o cartão de membro, vai embora e diz, olha, esse bispo aí é um carnal. Esse bispo aí, imagina, mano, hoje por qualquer motivo as pessoas saem das suas igrejas, sem ter motivo a pessoa já vai embora, e a culpa é sempre de quem? Olha, é óbvio, é do bispo, ou da bispa, ou do pastor da igreja. Então Eli não se conteve apenas em julgá-la, mas Eli falou, você precisa deixar esse vinho, aparta-te desse vinho. Então, amados, eu quero lhe dizer sobre, em um minuto, me dê mais 2 minutos, a importância das palavras, amados. Você sabe, há pessoas que adoeceram na alma, porque algum dia alguém a julgou, porque algum dia alguém a criticou. Nós temos visto o índice de suicídio de pastores, porque vivem sendo julgados, vivem sendo condenados, vivem sendo taxados por isso ou aquilo. A pessoa fala hoje aí fora, sou pastor, ninguém já está escondendo a carteira. Antigamente a pessoa dizia, pastor, não precisava nem de fiador, amado. Alugava apartamento, alugava casa, nem de fiador precisava. Plano de saúde era mais barato. Dizia, não, isso aí é pastor, isso aí tem uma vida, sabe? Isso aí é pastor, plano de saúde é mais barato. Aí hoje em dia é pastor, sabe, um aspecto de condenação, de pejorativa muito grande. E às vezes isso acontece na família também, na criação de filhos. Então, às vezes alguém tem a sua alma doente, porque alguém lhe acusou, lhe condenou, lhe humilhou, quando na verdade esta pessoa era inocente. Quando na verdade essa pessoa era serva de Deus.
Ana estava dizendo: olha, eu não sou filha de Belial. Eu não sou uma mulher sem valor, eu não sou uma mulher sem caráter. Eu sou atribulada, angustiada de espírito. Agora é incrível, amado, o exemplo desta mulher para nós. Porque Ana não guardou no coração as palavras equivocadas de Eli. E além de não guardar aquelas palavras equivocadas, ela foi além. Porque quando Eli lhe deu a boa palavra, ela disse: eu creio e eu recebo para a minha vida. Ela estava, em outras palavras, dizendo: meu sacerdote, meu profeta, eu sei que o senhor é um homem e o senhor também pode errar. Eu sei que o senhor é um homem, não é um super-homem. Às vezes as pessoas acham que o pastor da igreja é um super-homem. Sempre esperam dele uma palavra de esperança. Sempre esperam dele uma palavra de motivação. Mas o dia, se alguma coisa, o pastor passou de longe, não viu, não cumprimentou, a pessoa já aponta o dedo. Olá! Não é assim que acontece? Mas Ana disse: não, eu sei, eu compreendo as suas falhas. E quando aquele homem lhe deu a palavra de Deus, ele disse: eu recebo para a minha vida. A rocha da minha vida é o meu Deus. Por isso os meus olhos não estão nos homens, os meus olhos estão no Senhor. Diga glória a Deus por isso. Olha lá, versículo 17 e 18. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Amado, quando você está fazendo a obra de Deus na casa do Senhor, o Senhor vai te dar alimento espiritual. O semblante triste cai por terra, a depressão vai cair por terra, a tristeza, a dor e o gemido cairão por terra. O teu semblante irá mudar, a tua alegria será indizível e cheia de glória. Versículo 19 e 20. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. E passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou de Samuel, pois dizia: do Senhor eu pedi. Amado, aquele encontro com Ana, aquele encontro com Eli, o profeta, na casa, no templo, poderia ter sido desastroso, se Ana desse ouvidos à carne. Se Ana olhasse o profeta na carne, se Ana olhasse Eli na carne e dissesse: ah, Eli, tu estás me julgando por filha de Belial, eu vou sair da igreja. Você está me julgando por filha de Belial, eu não quero mais saber de nada. Amado, se desviar do caminho do Senhor por causa da falha de um homem, é a mesma coisa pensar que Pedro, Paulo, os apóstolos abandonariam Jesus porque Judas o negou e o traiu. É uma incongruência. E quem perde é a própria pessoa, e o reino dividido que fica deserto. Mas quando aquela mulher olhou a palavra de Eli, ela disse: não tenhas a tua filha por filha de Belial. Eu sou uma mulher de alma angustiada. E aquele homem de Deus, reconhecendo, disse: vai-te em paz. Amada igreja, Ana saiu dali com duas curas. Ela saiu dali com a cura emocional. Ela saiu dali curada espiritualmente. A palavra diz que o semblante daquela mulher mudou. A alegria voltou àquele coração. Ela que todas as vezes que ia ao templo era irritada por Penina e não comia, estava anêmica, sem forças na vida. Ela saiu dali e botou logo ali um prato. Por isso é que crente não bebe, não fuma, mas come, que é uma benção. Ela bateu um prato de lasanha com queijo e presunto. Ainda bem que não tinha Coca-Cola ainda, apesar que judeu não mistura queijo com presunto. Não, desculpa, ele não misturou, não fez isso. Mas ela bateu um prato maravilhoso. E disse que o seu semblante, todo mundo, já viu alguém comendo triste? Quando bota um prato, a pessoa também é triste, bota um prato de lasanha. Opa! A alegria volta rapidinho, né, bispa? Louvado seja o Senhor. Ela saiu curada na sua alma. E ela não saiu curada apenas na alma, ela saiu curada na madre.
Porque quando ela coabitou com Eucana, o Senhor se lembrou. Você sabe que essa questão, a mão de Deus, é um antropomorfismo. Deus não tem corpo como nós. Antropomorfismo é o que dá a Deus características humanas para que nós entendamos melhor a Deus. E quando fala Deus se lembrou, Deus se arrependeu, Deus sentiu, é uma antropopatia, ou seja, o que dá a Deus o significado dos nossos sentimentos para que nós entendamos. Amados, mas Deus é além, é impossível conhecer totalmente a Deus. Nem na eternidade nós vamos esgotar o conhecimento de Deus. Deus é infinito, diga glória a Deus por isso. Deus sempre irá te surpreender, diga glória a Deus. Deus nunca estará dentro da nossa caixinha, Ele é soberano, Ele é Senhor dos senhores. Então eu termino dizendo, amada igreja, então Ana, em Siló, ela foi curada, ela foi sarada, ela foi tratada, para a glória de Deus. Deus a curou o coração, corpo e alma. Agora versículo 26 e 28 a 28, diz assim, 1 Samuel 1, aqui, 26 a 28, e disse ela, então ela voltou ao profeta, ao sacerdote ali e disse, e disse ela, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor, por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também eu trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali ao Senhor. Então, amados, eu preciso terminar em um minuto lhe dizendo, Ana entendeu que os filhos vêm de Deus e pertencem a Deus. Ana entendeu que os filhos devem ser consagrados de volta para Deus. Ela pede a Deus um filho, mas não para fazer desse filho um ídolo, não para colocá-lo no lugar de Deus, mas para engrandecer o nome do Senhor. E disse, pois do Senhor o pedi, foi um voto de Nazireu. Ela não devolveu o seu filho por uma semana, por 2 semanas, por 3 semanas. Ela devolveu Samuel por toda a sua vida, para a glória do seu nome. Depois Deus a abençoou, ela teve outros filhos. Amado, Deus pode fazer além do que você imaginar, mas tu precisas honrar os teus votos a Deus. Ela poderia ter dado todas as desculpas para não honrar o seu voto a Deus. Ela poderia ter dito, Senhor, eu gastei anos da minha vida chorando por esse filho, agora eu vou te devolver. Eu gastei anos da minha vida amarga, chorando, penina me perturbando, a sociedade me marginalizando, me condenando, e agora que o filho veio, eu te darei ele por toda a minha vida. Ela poderia ter dado desculpas. Se você vê em Samuel 2,12, os filhos de Eli eram filhos de Belial. Elas poderiam dizer, eu vou entregar meu filho Samuel, que o Senhor me deu, para Eli criá-lo. Ele não soube nem criar os próprios filhos, os filhos dele são filhos de Belial, e eu vou querer o mesmo caminho para o meu filho? Amado, quando você faz um voto a Deus, quando você consagra a área da sua vida, ou qualquer coisa a Deus, você tem que confiar que Deus sabe o que está fazendo. Ou será que você sabe mais do que Deus? Você precisa confiar e saber que Deus sabe o que Ele está fazendo. Samuel foi um grande profeta, o último juiz da história de Israel. E naquele tempo de apostasia, de caos, de distanciamento dos caminhos do Senhor, foi este homem que trouxe o povo de Deus de volta para a presença do Senhor. Que, amado, coisas de Deus vão voltar ao eixo e à presença de Deus, se tu creres no poder da oração. Se tu honrares diariamente tua vida e teus votos com Deus. Diga, eu recebo esta palavra. Diga assim, eu sou de Jesus, minha casa é de Jesus. Então, amado, eu concluo esta mensagem dizendo, se você está vivendo um momento hostil, se você está num lugar hostil, se você está diante de adversidades insuperáveis, ore a Deus, confie em Deus, honre a Deus. Deus não desamparou nenhum filho, nenhum justo, Ele não vai desamparar você. Ana foi abençoada por Deus de maneira muito especial. Ana foi abençoada por Deus de maneira extraordinária. Ela se tornará, no contexto do estudo, uma das grandes mães do Antigo Testamento.
A atitude dela para com Deus foi exemplar, foi correta. E então, a grande esperança para a nação de Israel veio através da figura de uma mãe que orava a Deus. Aquele povo afastado dos caminhos do Senhor voltaria pelo profeta, pela ação do profeta Samuel, filho de Ana. Isto é simplesmente extraordinário e maravilhoso. Assim, a grande bênção vem, ou pode vir, de coisas simples. De Ana, a mulher estéril, porém mulher de fé e oração. Nasceu Samuel, profeta, último juiz, homem sábio, levantado por Deus, fazendo a transição do antigo Israel teocrático para uma monarquia. E assim, conduzindo o povo pela história, para que nós entendêssemos, que, por meio de Samuel, ficando claro que o rei que nós precisamos é o Senhor Jesus Cristo. Afinal, a Bíblia é cristocêntrica. Se Cristo estiver no centro da sua vida, e você depositar nele a sua confiança, eu termino com 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. É assim que Deus age, e é assim que Deus vai agir. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Ele escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, gloria-se no Senhor. Assim seja, assim diz o Senhor.